Chefe Simone Caldas, do Sergipe para Belo Horizonte, aqui em O Tempo Entrevista. Simone, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente agradece demais esse bate-papo, que eu tenho certeza que vão trazer histórias muito inspiradoras para as pessoas que nos assistem. Bem-vinda. Obrigada, Léo. Prazer enorme estar aqui. Espero que todo mundo que assista aí seja inspirado pelo que a gente tem para contar hoje, né? Uma das coisas que me motivou a trazê-la aqui no nosso Tempo Entrevista, Simone, foi uma frase que eu ouvi ainda dentro do seu restaurante, você dizendo assim: eu sou mandacaru. Aí eu fiquei pensando assim, gente, que sergipana, que nordestina arretada. Eu preciso conhecer a história dessa profissional, dessa mulher negra maravilhosa que está aqui na minha frente. E assim, como que você veio parar em Minas Gerais? Saiu do Sergipe trazendo todo o seu talento aqui para Belo Horizonte. Léo, minha mãe é mineira, meu pai é sergipano, né? Então, assim, eu tenho umas duas culturas, né, gastronômicas no meu DNA. E a minha infância, as melhores datas da minha memória que eu me recordo foi as minhas férias aqui em Belo Horizonte. Então, eu morava em Aracaju, mas meu sonho era vir para a cidade grande, né? E finalmente, quando eu casei, eu decidi, falei assim, vamos embora para Belo Horizonte. Meu ex-marido trabalhava em Londres, né, fora do Brasil. Eu ficava muito sozinha em Brasília, morava em Brasília. E aí eu decidi voltar para Belo Horizonte de qualquer jeito, vim para cá. Fiz cinema quando era nova, trabalhei com alguns veículos de televisão, produzindo programas de TV. E aí, depois de um tempo, eu fiquei um pouco depressiva, cansada, e um amigo meu de São Paulo me inscreveu num concurso para gastronomia do Senac. E eu concorri a esse concurso, ganhei esse concurso, depois fui indicada para Cordon Bleu. E aí eu voltei para BH com sangue total para trabalhar com comida. A Le Cordon Bleu, que já foi nossa parceira aqui no Seminário Gastro, é uma das escolas de gastronomia mais renomadas do mundo. E você já gostava de cozinhar desde a infância? A cozinha sempre foi o plano B da minha família. Quando a gente passava necessidade, minha mãe fazia marmita em Aracaju, na minha família maternal aqui em Belo Horizonte, sempre usou a comida como plano B para poder, né, trazer recursos para a família. E desde criança eu sonhava em ter um restaurante e alimentar as pessoas, em fazer comida para as pessoas. Minha brincadeira era essa, era brincar de fazer comidinha para poder servir para as pessoas. Quando veio a oportunidade do curso lá no Senac, eu pensei assim, eu sonhava muito em fazer gastronomia, mas não tinha recurso nenhum, não tinha condição nenhuma. E quando esse amigo meu me inscreveu para esse concurso, e eu fui chamada para uma entrevista para o Jorge da Hora, que é o diretor hoje do Senac de São Paulo, eu nunca pensei na minha vida que conseguiria uma bolsa, porque tinha Peixada do Atala, Peixada do Jacan, Peixada de um bocado de gente. E aí eu era a zebra do curso, era quem? Simone de Aracaju, que sabia fazer pão de queijo, que apresentou a Europa Nobre para eles, e acabei ganhando a bolsa mediante uma entrevista super cômica, onde tudo que ele falava era adverso, mas para mim era um presente. Eu falei, não acredito, meu Deus, porque eu vou passar aperto desse jeito, eu vou aceitar assim. E acabei aceitando, e quando voltei para cá, fui para a Hofbrauhaus Alemanha, né, Google, e hoje estou aqui. Que maravilha. Foi o perfil comunicadora que acabou conquistando aí para você ter essa bolsa, né? Eu acredito que sim. O diretor do Senac falava isso. Ele falava assim, Simone, no primeiro dia do curso, e tinha um auditório enorme, e ele falou assim, metade desse auditório vai desistir. Metade da metade que sobrar vai formar, mas não vai trabalhar na área. O restante que formar serão excelentes auxiliares e um vai chefiar. Eu falei, sou eu. E assim foi. E ele falava assim, você tem algo muito, muito bacana. Além do dom de amar a cozinha, eu me emociono com coisas que é muito normal para as pessoas. Eu me emociono com a qualidade da cebola, com o perfume dela fritando, das especialidades, quais são os tipos, qual o resultado que eu vou ter. Se é assada, se é glaçada, se é confitada, como é que vai ser. E cada processo me emociona. E eu sinto aquele cheiro e eu fico pensando assim, se a gente fizer isso com isso, vai dar esse resultado. E sempre foi assim a vida inteira, apaixonada pelos processos da cozinha. E a cozinha hoje em dia, ela perdeu um pouco dessa paixão pelos processos. Por quê? As pessoas, elas cortam processos para alcançar o resultado mais rápido. Exemplo, amido no molho.
ele é totalmente normal e aceitável. Só que você não vai alcançar o mesmo resultado que trabalhar com a Glace, onde você vai ter a redução de 100% de colágeno e aí criar aquele que a gente chama de umami, né? Na boca, que traz aquela experiência e abraça você com a alma. É completamente diferente e é apaixonante trabalhar com alimento. Isso é muito coisa de família, né, Simone? Assim, coisa do Nordeste também, que não usa muito de artifício para fugir da receita, né? E voltando, falando sobre isso, mas voltando um pouco sobre o curso, eu lembro que todo mundo foi no TCC para gastronomia oriental, francesa, né? E aí eu lembro que o Jorge da Hora, que me deu a oportunidade, falou assim: Simone, conte a sua história. Aí, lembrando sobre isso, vou falar sobre a Tala. A Tala saiu do país, foi para fora como jovem rebelde de uma família abastada. Chegou lá, virou auxiliar de cozinha, abria ostras e foi crescendo, virou auxiliar do Jacan. Começou a participar de alguns concursos da cozinha francesa e nunca ganhava. Um dia o Jacan virou para ele e falou assim: você nunca será uma grande chefe francesa. Aí ele: realmente não vou ser. Voltou para o Brasil, foi para Manaus, entrou para os ribeirinhos, descobriu a formiga que tem gosto de limão siciliano, apresentou a tapioca com a nobreza que o nosso país merece, voltou e ganhou o concurso como um grande chefe francês. Ali eu entendi, quando eu vi aquela história lá no Senac, no auditório do Senac, ele contando, eu falei: eu preciso contar minha história. Eu preciso falar sobre o que eu tenho autoridade para falar. Eu posso falar sobre tapioca. Aí eu mudei meu TCC completamente da cozinha oriental para uma tapiocaria. E ganhei o prêmio do Sebrae. Aí eu comecei a pensar: eu tenho que contar minha história, porque eu tenho autoridade para contar essa história. Então não é sobre comida, é sobre experiência. Eu costumo dizer, como eu falo muito lá no restaurante, que cozinheiro que não tem memória não tem sabor para apresentar. Então muitas coisas você aprende numa faculdade, num curso, mas você não tem memória para lembrar como que é realmente aquilo. E aí, baseado nisso, com as técnicas, nós podemos apresentar aquele produto tão simples, com a nobreza que ele merece, como, por exemplo, a nossa tapioca. E você havia me dito também sobre a cozinha do afeto, então é a tradução disso tudo aí que você acabou de dizer, né? De contar a sua história, de ter o amor ali colocado sobre os ingredientes. Exatamente. Eu acho Deus engraçado. Vou falar sobre religião, não, mas acho Deus engraçado. Eu passei tanta fome na minha infância. Eu acho lindo a oportunidade que Deus nos dá de transformar histórias. E eu lutei, batalhei a minha vida inteira, passei por tantas situações difíceis, fiquei lá em São Paulo tentando uma nova oportunidade para minha vida, para trazer, inclusive a carta que eu mandei para o Senac para poder pedir oportunidade, eu falei assim: se vocês derem essa chance para mim, vocês não somente darão um título para uma pessoa, mas vocês poderão mudar toda a história de uma família. E foi isso que aconteceu. A questão da afetividade na comida é a questão do respeito e a questão da gratidão. Comida afetiva, aquela comida que você comeu na sua infância, que a sua avó fez com a técnica, ela nem sabia que existia, mas existia técnica, como glaçar e deglaçar, e os mineiros fazem isso muito bem no pingue frita, e mal sabem que o nome da técnica, mas pelas nossas vozes, sempre foi executado lindamente, né? Que a gente lidava como se fosse segredo de família, né? Mas era toda uma técnica bem elaborada, né? Bem executada. Exatamente. Passada para os professores e passada para as faculdades. O Mandacaru, Léo, sou eu. É como a música do Gonzaga. Resistência, resiliência, o Mandacaru é capaz, né? Que é um cacto, né? A música de Gonzagão fala assim: Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Na pandemia, você lembra que é a situação que nós passamos, né? Nós somos sobreviventes, nós somos vitoriosos dessa pandemia. E o meu setor foi o setor mais atingido, né? E eu criei um cardápio que ninguém sabia, escondido do dono, do meu sócio hoje, para poder a gente sobreviver à pandemia e conseguir manter os funcionários lá. E ele costuma dizer: Simone, você é meu Mandacaru, que floresceu no meio da seca que foi a pandemia. Eu sou o Mandacaru, que floresci no meio de várias adversidades e encontrou na gastronomia uma forma de sustento para a família. Aí as pessoas falam assim: Simone, você salvou a empresa, o Grupo Malardi, você é um fenômeno nisso. Na verdade, eu não fui nada. Na verdade, Léo, eu tentei foi me salvar.
Foi através da comida e das panelas que eu tentei salvar a minha vida e o sustento dos meus filhos. E encontrei refúgio, a gente fez com tanto amor, com tanto carinho, que o resultado está vindo lindamente. Mandacaru é o resultado disso. A gente tem talvez essa mania assim, de querer talvez romantizar a história, mas assim foi de muito. Hoje é muito bonito de ver toda essa trajetória, né, Simone? Mas imagino que pensar nisso tudo, elaborar isso tudo, teve muita dor também, né? Teve. A história é muito bonita hoje em dia, mas é um processo assim que foi doloroso, né? Exatamente. Você fala também assim que as panelas te salvaram, é por causa disso, né? Exatamente. Foi um processo criativo, mas também por muita dor, né? Muita dor. As coisas estão tão fúteis, estão tão assim, superficiais. E eu estava falando agora com meus sócios conversando sobre isso. Eu falei assim, a gente não vende comida, a gente vende uma experiência. É tão assim, clichê, né? Todo mundo fala, eu já ouvi minha assessora de imprensa falar, a Karina Vianello, maravilhosa. Um beijo pra Karina. Beijo, Karina. Que arrasa sem parar. E a Karina fala assim, Simone, não é só sobre comida, é sobre afeto. E quando ela fala aquilo, eu fico emocionada, porque realmente é. As pessoas falam assim, mas que comida é essa? Porque é só refogar, colocar o tempero lá. É sobre história, é contar uma história através do alimento, que é tão importante. Está tudo tão banalizado, e é tão importante você servir uma pessoa, servir o corpo que alimenta uma alma, e a gente fazer isso com nobreza. Quem passou fome e sabe o que é a falta do alimento, sabe o valor que ele tem. E a oportunidade, o privilégio que é nós termos de acesso a ele e de levar com nobreza esse alimento para as pessoas. Não precisa de você cobrar tão caro para isso, não. Mas trazer para essas pessoas o conhecimento dos nossos insumos tão ricos, da gastronomia tão rica, que está crescendo de forma tão maravilhosa e tão digna, de forma acessível para as pessoas, sabe? O Mandacaru é um restaurante, claro, assim, é um negócio, precisa dar lucro, mas a chefe Simone Caldas quer cozinhar para quem? Assim, qual é o seu grande sonho, assim, para quem que você quer levar no seu restaurante, levar o seu projeto de cozinha a outros lugares em Belo Horizonte? Que pergunta, hein, rapaz? Rapaz, isso é bom mesmo. Que pergunta, para quem que eu quero cozinhar? Eu quero cozinhar para o povo. Eu quero que as pessoas tenham acesso à comida. Eu quero que elas pensem assim, meu sonho é ir naquele lugar. Eu estava falando hoje sobre isso agora, vindo para cá. Existem 2 canetas Bic. Uma custa R$1,99, outra custa R$10 mil. Qual a diferença? Uma, Ronald Trump acabou de assinar um decreto com ela. E ela foi vendida R$10 mil. Uma é R$1,99, porque só foi comprada ali na vendinha, em venda nova. O valor agregado, né? Então, eu quero apresentar um produto que tem muito valor, as pessoas não têm noção do valor que tem, da forma que dá para trabalhar e apresentar esse produto, mas de forma acessível. E pensando na logística, na questão econômica, é possível assim, oferecer pratos sofisticados? Por exemplo, a gente está no Sudeste. Se você quer trazer um camarão diferente, um polvo, uma ostra, você precisa de caminhões frigoríficos que saiam do litoral. É tudo muito caro, né? Como tornar uma comida sofisticada mais acessível para todo mundo? Sem falar de política, mas falando de política, ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje, né? Com as ameaças que nós estamos vivendo de taxação e tudo mais. A gente tem que estudar por alternativas. A gastronomia veio para isso. Para estudar alternativas. Para a gente ver de que forma que a gente pode baratear aquilo. É claro que um insumo ou outro a gente tem que fazer uma balança e um equilíbrio. Eu tenho uma costela hoje que ela é feita a 72 graus no vapor, num equipamento que vale uma Mercedes. Com uma glace que demora 7 dias para fazer, que é a pura redução de colágeno. Servido um molho de dunkel, servido num purê de cabotiá, de abóbora. Eu poderia colocar uma mil folhas, eu poderia colocar um creme trufado, mas eu preciso apresentar de forma digna essa abóbora. O protagonista não é a minha costela, não é o molho, é a abóbora. O gerimum. Como diz lá no Sergipe, né? Jerimum, exatamente. E muitos desses equipamentos, desses fornos e tal, vêm até de fora, né, Simone? Em alguns não são nem fabricados no Brasil, né? Eu me sinto privilegiada. Na verdade, eu tenho parceiros, pessoas que acreditam muito no meu trabalho. Eu acho que acreditam nessa história. Eu sou muito privilegiada. Eu falo que esse privilégio só tem um nome, né? Que é a bênção de Deus mesmo. E de poder ter a oportunidade de ter acesso a isso, né? Então, assim... dificilmente eu alcançaria alguns resultados sem esses objetos.
Dificilmente eu alcançaria alguns resultados, de repente eu abrindo um botequim na esquina. Como? Simone, você está falando isso, mas você tem esse equipamento lá e a gente que não tem. Né? Existe forma de chegar, vai demorar um pouco mais no resultado, mas eu acredito que se deve também a toda essa história, essa caminhada aí que eu galguei. Semeando em muitos lugares e trabalhando com algumas pessoas que tiveram, né, me deram a oportunidade de mostrar o meu trabalho e fazer elas conhecidas como empresas grandes, como vocês, né? E de chegar nesse lugar. Então, assim, todo mundo está construindo sua história. Eu planejei o Mandacaru há 10 anos, não imaginava chegar como chegou. Né? Nós já chegamos grandes. E como que pode? Porque essa pergunta gerou uma bagunça aqui na minha cabeça. Como que pode você ser acessível, mas com um equipamento tão caro? Justamente. E com ingredientes caros também, né? É justamente trazendo esses parceiros para poder acreditar no projeto, porque não é fácil. Hoje eu trago a melhor ostra com selo de garantia de Floripa, ela vem de avião. Olha só. Existe uma forma de cobrar sem que torne essa ostra chegar no seu prato, que você consiga comer, mas e sem eu ganhar grande, vai ter que tirar da minha parte, vai ter que tirar, mas eu preciso que chegue até você. E aí eu vou fazer um balanço para poder chegar em outros produtos até criar o nível de sustento, né, o mecanismo de sustento para o estabelecimento. Não é fácil não, empreender não é fácil, Léo. É um desafio, assim, se você começa a trilhar o seu caminho, mas tentando também olhar o que é importante, olhar para as pessoas que estão ao seu redor, aí é uma conta que precisa fechar para a saúde do restaurante, do negócio. Mas também não deixar de lado aquelas pessoas que estão ali com você, né? Vou pensar no volume, principalmente no volume que você vai trazer para mim, porque eu tenho certeza que depois daqui de hoje, você que está aí em casa me ouvindo, vai no meu restaurante, vai comer lá e vai conhecer essa história toda. Aproveite e já deixa o seu like no nosso vídeo também. É muito legal assim conhecer toda essa sua história, a gente já falando dessa logística, e você começou a falar sobre política. Você tem atuado ativamente, junto até os nossos representantes mesmo, para que as coisas melhorem, para que busque alternativas para o empreendedor brasileiro, Simone? Olha, aqui em BH, o nosso setor, o setor da gastronomia, é um pouco desamparado. Nós não temos um sindicato, né, que crie leis e normas e tudo mais. E falta isso. Aqui em BH tem a frente gastronômica, né? Tá, Edson Piatti e várias pessoas estão à frente, né, desse movimento para poder a gente regulamentar e viabilizar, né, produtos nos grupos onde nós participamos. Eles acabam trazendo produtos, viabilizando, ajudando, fazendo uma corrente do bem para que o negócio vá, principalmente dos menores que estão começando, porque segundo o Sebrae, a cada 100 restaurantes que são abertos por ano, um fica aberto, 99 fecham, né? Então, isso se deve ao despreparo, ao romantismo. É claro que eu sou romântica, que eu sou poeta, minha comida é afetiva, mas eu estudei. Estudo e continuo estudando e vou estudar sempre sobre o negócio, sobre como que eu posso fazer com que você vá no meu restaurante, qual o gatilho que eu preciso para que eu leve você, o que é que você gosta. Eu não levanto nem a bandeira, viu, Léo, da comida nordestina. Eu sou uma mulher nordestina, de criação nordestina, mas eu levanto a bandeira da boa comida. Eu quero vender boa comida para você. Então, o que é que você gosta? Como que eu posso trazer você? Eu vi essa semana um grande restaurante de Belo Horizonte fechar as portas porque tem que mudar o cardápio completamente. Porque, de repente, não veio o recurso, não veio, né, o retorno que eu esperava financeiro. Então, assim, nessa frente gastronômica, eles têm alguns movimentos, algumas ações para poder trazer visibilidade e trazer recurso, trazer alternativas de importação, exportação e tudo mais de produto para que a gente possa ter acesso a esses produtos e apresentar aqui. Mas acredito piamente que para que a nossa gastronomia cresça, para que a gente consiga sobreviver, o ideal é a gente nem pensar no que é que a gente pode trazer de fora. O ideal para o futuro de uma gastronomia economicamente saudável, é apresentar o que nós temos. Assim nós temos acesso, assim nós valorizamos o agricultor local, o produtor local, e assim nós enriquecemos entre nós mesmos. E assim nós viramos uma potência. E aí nós podemos mandar para fora. E aí nós podemos trazer.
Era num ponto que eu queria tocar sobre a agricultura familiar, os pequenos produtores. Minas Gerais, a maioria da agricultura é formada por pequenos produtores, né? Pequenas empresas, aquele pessoal que produz o leite ali artesanalmente, mas com muito cuidado, muita higiene. Você tem contato, então, com todo esse ciclo? Tenho buscado cada vez mais contatos, né? E também eles sofrem com a travessia, a gente precisa quebrar essa travessia para que os produtos cheguem até nós. Então, assim, a questão da ostra, eu tenho muitas pessoas que me oferecem produtos, muitas pessoas que mandam catálogos. Eu tento ir direto na fonte. Trazer de avião para cá é uma logística, mas eu quebro essa cadeia e acabo ganhando incrivelmente no meu custo, entendeu? Então, assim, ir direto neles acaba fortalecendo a nossa economia e é isso que eu estou buscando, trazer cada vez mais produtores, tanto de queijos artesanais, tenho tido contato, buscando nossa cachaça agora, Mandacaru, ela foi premiada como segundo na Expo Cachaça agora, no segundo lugar, e nós rotulamos a nossa cachaça. Oh, que maravilha. Então, assim, nós estamos procurando quem são essas pessoas aqui, o que não está aqui eu tento trazer do Piauí, o camarão direto do produtor lá de Salvador, a farinha direto de Recife, então, assim, tentando ver quem é que produz, quem é o fabricante, quem põe a mão na mandioca lá. Eu quero conversar com você, eu tenho como levar você para um beneficiador, para uma cooperativa e a gente chegar com esse produto aqui. Vamos conversar? E aí eu tenho que trazer para que a gente possa apresentar e trazer essa nobreza mesmo para a mesa, né? Que legal, Simone, muito legal assim te ouvir. Seus filhos embarcaram com você nessa ou seguiram por outros caminhos? Menina, eu nem te conto. É um caso à parte. Eu tenho 2 filhos, eles são DJs, tá, gente? Aquelas músicas que ninguém gosta de ouvir, aquele negócio que desce cima, só pra cima, desce pra baixo. DJ LG e o JR. E o Daniel, meu caçula, ele é mestre de bar do meu restaurante. Então, assim... Não conheci o Daniel. Ele tá lá, um de dread, lourinho, lindo. Aquele homem lindo. Foi eu que fiz, meu filho. E 2 DJs. Os DJs também podem estar no restaurante. Eles no caso, não dá, porque são chiques, são famosos. Eles já estão na carreira deles, graças a Deus. Que legal, gente. E o Daniel tá lá, ele foi indo comigo para buffet, para restaurante, e de repente eu falei, você não quer trabalhar comigo, não? Ele falou, mãe, eu quero ganhar um troco. Aí um amigo meu já incentivou ele a fazer um curso, né, missiologista, e aí hoje ele tá tomando conta do bar, criando drinks autorais, junto com a minha chefe de salão, a Tiele, que é uma experiência também bem conhecida dos bares e premiada nos bares de salões, né, como chefe de salão. E ele está lá me fazendo companhia. Eu acredito que ele vai ser meu legado, né? Aqui que vai seguir. Maravilha. Já cozinhou alguma coisa com mandacaru, Simone? Você acredita? Eu já vi que tem geleias com as flores, né? Você acredita que não? Mandacaru lá, eles utilizam muito para alimentar o boi, né? Ela guarda um pouco de água, mas a gente, né, fazem vassouras, faz artesanato. Até hoje ainda não fiz nada com mandacaru, não. Eu vi que algumas pessoas aproveitam da flor para fazer geleia, fazer algumas pastas, né? Eu ainda não tive. Assim, é bem local mesmo, bem do local. Interior do Nordeste. É do sertão. É. Bem do sertanejo, do povo sertanejo. E é essa representatividade que o mandacaru traz mesmo de resistência, né? Você olha o árido do sertão, não vê nada, só vê os cactos de mandacaru. E aí é uma frase que a gente tem no nosso totem lá quando você entra, seja mandacaru na vida de alguém. Que é uma planta que é forte, resistente e do nada começa a florescer. Florescer avisando que tá chegando tempo bom. Que tá chegando a chuva, né? Tá chegando a chuva. Simone, quero agradecer demais a sua participação aqui no Tempo Entrevista. Eu acho que a mensagem principal é essa, assim, é mostrar que tudo na vida a gente precisa de um propósito, né? Exatamente. Estava aí numa fase talvez não tão legal da vida e aí descobriu que a gastronomia é que ia te resgatar e tem que acreditar também, né? Não pode só esperar as coisas caírem do céu, né? Eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui com você. Realmente a gastronomia me salvou, como poderia ter sido qualquer outra profissão. Tudo que a gente faz, que a gente acredita, né, na gente mesmo, né, como você está aqui, você acreditou no seu propósito de comunicar, de levar até as pessoas, né, o seu dom e apresentar as pessoas. E foi através dessa fé que você teve no seu propósito que você está aqui comigo hoje. Então, assim, acho que a mensagem principal é a gente acreditar em nós mesmos. E essa é a mensagem do Mandacaru. É acreditar em você mesmo, acreditar no seu potencial, em quem você pode ser, onde você pode chegar. E não deixar que nada impeça
Porque no momento que você decidir fazer algo, Léo, pode ter certeza que tudo vai fechar, tudo vai contribuir para que você desista. Tudo, não, isso não é para mim. Léo, teve um dia que eu abri o restaurante, na semana que eu abri o restaurante não apareceu uma alma viva. Aí bateu aquele desespero, falou assim, eu será que comecei vai a dar duvidar certo? de mim. Quantas vezes você nessa caminhada de jornada sua, você começou a duvidar de você e Várias pensar assim, vezes. será que é mesmo, eu fiz a profissão certa, o curso certo, a faculdade certa? Será mesmo essa porta que eu tenho que entrar? Quantas vezes você duvidou? Então, assim, quando a gente começa a fechar os olhos para as circunstâncias e começa a focar naquilo que você quer, cara, não tem como. Os céus, a terra, tudo vai movimentar para culminar num propósito pelo qual você foi criado, pelo qual você foi gerado. Maravilha. Eu fui criada e fui gerada para alimentar pessoas. E eu amo fazer isso. Tão bom, né? Maravilha. Eu quero te agradecer também. Mensagem maravilhosa para a gente terminar o programa de hoje. Satisfação enorme te conhecer. Muito obrigado mesmo. Estaremos juntos com certeza numa mesa ainda em breve, jantando e compartilhando experiências. Obrigado mesmo, Simone. Obrigada. Muito sucesso para você. Obrigada. Até mais. Até. Obrigado, gente. Deixa o seu like aí no vídeo. Também se inscreva nos canais de O Tempo e até semana que vem em mais um Tempo Entrevista.